Eu queria falar também um pouquinho de novidade, né? Porque o Senai lançou recentemente a primeira pós-graduação em energia offshore. É isso? Me corrija se eu estiver errada, por favor. Queria saber como é que está a procura por essa área aqui. O Senai já tem a FAET, né? Que tem a graduação em energia elétrica voltada às energias renováveis. E qual o diferencial dessa pós-graduação? A gente estava falando anteriormente sobre multidisciplinaridade, né? Como é que está essa procura? Veja, o Senai, ele é o principal braço de formação de mão de obra para a indústria, né? Então, assim, a gente foi criado com essa missão de poder formar essas ocupações que atendem à demanda industrial. E quando eu penso em educação superior, pós-graduação, a gente não poderia ficar de fora. Só para vocês terem noção, o nosso estado aqui ele liderou itinerários formativos, só para vocês entenderem, toda vez que vai se criar uma profissão nova, é montado um comitê vinculado ao Ministério do Trabalho, etc., para pensar o que vai ter de ocupação para aquele profissional. Então, quando foi criado, por exemplo, profissional de energias renováveis, foi montado um comitê entre indústrias do setor, entre empresas que iam consumir essa mão de obra e entidades de formação, IF, Senai, para desenhar a matriz curricular desse curso e a partir daí a gente iniciar a elaboração de ementa, etc. Para a área de energia, não podia ser diferente. Então, quando a gente tomou a iniciativa de criar a FAET, é para poder entregar para o mercado um profissional que saia com conhecimento voltado às aplicações de energias renováveis. Então, iniciou com o curso de mecânica, a gente passou pela fase de avaliação do MEC, deve ter autorização até meados aí de dezembro, do curso de engenharia elétrica, e e lançamos, né, a primeira turma de formação em pós-graduação em energia eólica offshore. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo seguinte aspecto: os bons empregos, aquilo que eu falei, né, não adianta eu pensar em desenvolver e aproveitar o potencial técnico, econômico ali da minha superpotência de energia renovável, se eu não puder agregar as pessoas a isso. Então, assim, de fato a gente pensa em formar pessoas para esse setor para que os grandes empregos e os bons empregos fiquem com nossos conterrâneos. Então, assim, a ideia de criar essa pós-graduação, ela veio com o seguinte aspecto: a gente precisa formar as pessoas que serão os multiplicadores do futuro, né? Só para vocês terem noção, a quantidade de empregos que é gerado com 1 gigawatt de eólica offshore é cerca de 15 mil, diretos e indiretos. Então, se eu estou falando em explorar todo esse potencial, eu tenho que correr urgentemente. E as áreas de engenharia, elas vêm sofrendo, as áreas de matemática, ciência e engenharia, elas vêm sofrendo uma baixa gigantesca, né? O Brasil ele tem uma deficiência de formação de pessoas nessa área muito grande, pelo desinteresse do jovem que não acredita que isso é uma profissão que seja tão atraente. Normalmente o cara quer buscar ser um youtuber, um digital influencer, etc., que tem o seu glamour, mas precisa ainda do cara que vai lá, porque quando faltar energia, vai precisar do técnico que está lá vinculado à Cosern, que teve que fazer um curso no Senai ou no IF, e ele tem que ir lá bater a chave e religar o transformador. Então, existem essas ocupações clássicas, e a gente apostou como oportunidade de formação de pessoas, a criação dessa faculdade, e essa pós-graduação ela vem exatamente para consolidar a atuação da FAET nessa liderança de formação, porque a partir dessa turma piloto vão ser pensados como vão ser os profissionais que vão trabalhar nos projetos. Assim, só para vocês terem noção, quando se começou a falar de eólica aqui no estado foi em 2001, 2002, por aí, de forma mais massiva. Mas em 1976, teve um grupo da Agência Espacial Alemã, juntamente com o ITA, fazendo medição lá na Barreira do Inferno, para desenvolver um aerogerador. Debra, nosso amigo Odilon e o nosso amigo Bento Koik e o Jens Peter Molle vieram para Natal, moraram um tempão em Natal, medindo vento lá na Barreira do Inferno. Então, em 76, o cara começou a fazer isso aqui, medindo vento. Então, assim, de fato, esses caras são 3 dinossauros ainda que estão vivos aí, e por conta dessa iniciativa de começar a pesquisar, de começar a pensar em formação, teve todo esse atraso, né? Em 76 o cara estava pesquisando vento aqui, mas só viabilizou o primeiro projeto em 2001. Em 2001 a gente botou o piloto, em 2020 a gente se consolidou com 10 GB. Então, assim, para eólica offshore a gente vai esperar esse tempo todinho? Não, a gente tem que começar o trabalho de agora, porque isso tem toda a fase de maturação e desenvolvimento. Então, eu acho que é uma oportunidade, serão professores de renome nacional, a gente escolheu de fato a dedo os melhores especialistas para estarem conosco.
Eu acho que lançou semana passada, turma de 40 já tem 32 inscritos. Então tem que escorrer para se inscrever, né? Exato. Visitar o eu site. acho que é uma oportunidade de mas você... Mas tem vagas ainda, né? Tem. E a nossa ideia é abrir um ciclo de turma por ano para viabilizar essa divulgação do conhecimento para que as pessoas enxerguem e até possam acreditar nesse potencial. Agora, essa pós busca profissionais com que tipo de formação? Ela é uma pós muito focada no setor. Então, assim, eu discuto dentro dela desde o ponto de vista de legislação ambiental, legislação do setor elétrico, passando pela fase de licenciamento ambiental, levantamento de dados ambientais, passando pela parte de meteorologia. Então, assim, ela é uma pós multidisciplinar que, obviamente, vai ter que se puxar para um lado ou para o outro ali durante o aprendizagem. Mas o grande objeto dela é pegar pessoas que já têm formação de nível superior, que queiram conhecer um pouco da temática de eólica offshore, mas, obviamente, dadas as profundidades em cada matéria. Então, quem tiver curiosidade e puder acessar o site lá, vai ver que a gente tem desde disciplinas de direito do setor elétrico até, por exemplo, criação de microsite. Então, obviamente, a criação de microsite vai ficar muito focado no pessoal da engenharia, sim, mas, da mesma forma, o pessoal da engenharia tem que conhecer um pouquinho da regulação. Então, assim, a ideia é criar esse ambiente multidisciplinar para que você tenha a dimensão de que você precisa passar pela fase de regulação, você precisa passar pela fase de levantamento de dado ambiental e licenciamento, você precisa passar pela parte de medição de vento, precisa passar pela construção, montagem, operação e descomissionamento, que é todo o ciclo de vida de um projeto eólico.